me chamo Maria Isabel, tenho 51 anos, sou casada, tenho 3 filhos. Antes, quando aconteceu todos esses fatos na minha vida, eu não falava com ninguém, de nenhum dos 3, nem o de criancinha, né, nem o quando eu estava jovem com 18 anos, e esse último que eu relatei, eu não falava com ninguém, porque eu tinha vergonha, principalmente desse último. Pra que eu saí? Pra que, sabe? Quando eu estava na primeira série do infantil, eu devia ter por volta de 6 anos e meio. Aí eu pedi um coleguinha, uma canetinha hidrocor emprestada, porque a gente não tinha muito condições de ter essas coisas, eram poucos meninos que tinham. Ele pegou e falou assim, eu te empresto, mas aí eu tenho que pegar nas suas partes íntimas, né? Ele quis tocar lá e já veio tocando, ele nem esperou eu responder. Na hora que ele tocou, eu virei para trás e sentei o lápis na cara dele, né? Foi chamada irmã lá para ir, né? Meus pais para olhar lá, e aí quem passou a ser confusão foi eu. E eu não contei que ele pegou em mim, só ficou como que eu bati no menino. Porque eu ia ter vergonha de falar que ele pôs a mão lá em mim. No primeiro ano do ensino médio, eu não era gandaieira, eu só trabalhava, ia pro colégio, do colégio eu ia para casa, né? E eu voltando a pé para casa, sozinha, um sujeito me abordou, né? Me carregou até um lote vago e ali ele consumou um estupro. E aí aquele homem em cima de mim, comecei a buscar pelo lado espiritual. Não sei como aconteceu isso, que eu nem era tanto de ir à igreja não. Mas aí eu peguei e pedi Nossa Senhora para me ajudar, porque ela era mulher, ela sabia o que eu estava passando. Ou seja, eu já vi que eu estava passando por uma situação muito ruim ali, né? E o sujeito, eu tentava conversar com o sujeito ali, mesmo ele em cima de mim, que eu queria que ele me soltasse. Porque nesse mesmo local que ele me abordou, uma semana antes tinha sido pego uma costureira lá, que eles mataram ela com a própria tesoura dela. Aí na hora eu pensava assim, será que é o mesmo homem, né? Mais tarde eu vim saber que não era o mesmo não. Então ele em cima de mim, eu pedia para ela me proteger, me livrar, e ele estava com um caco de vidro na mão. Na hora que eu vi aquele caco de vidro, que ele soltou ele, porque se eu peguei ele, atirei longe aquele caco de vidro, porque eu falei assim, se ele queria me cortar, ele não vai cortar, né? Ingênua, né? Que se ele quisesse, ele fazia do mesmo jeito. Aí quando ele falou assim, ah, só quando eu gozar, eu nem sabia o que era isso. Quando eu gozar, aí eu te libero. Aí depois ele me liberou, saiu assim, abraçado, como se fosse meu namorado. Quando chegou numa determinada rua, tinha um casal chegando, parecia de festa, com uma filhinha. Eu peguei e corri nesse carro na hora que ele me soltou, entrei dentro do carro do casal. Aí a mulher e o homem assustou, né? Claro, uma mocinha lá. Chega e entra dentro do carro assim, você chegando. Aí eu contei o que aconteceu, estava passando uma viatura da polícia. Aí o cara pegou, chamou o policial e contou o que tinha acontecido. E aí o casal falou assim, o policial falou assim, deixa ela com a gente que a gente leva até na casa dela. Aí esse moço foi muito bacana, que ele falou assim, não, pediu a mulher dele para entrar com o filho e falou assim, não, ela vai comigo no carro e vocês me seguem. Ele não deixou eu ir sozinha no carro da viatura, que eu já estava assustada, né? Então eu achei muito bacana da parte deles. Quando chegou lá na porta da minha casa, a polícia chamou meu pai, né? Tocou a campainha e chamou meu pai. Quando meu pai chegou, eles conversaram com ele e falou assim, o senhor quer dar uma volta para ver se acha esse cara, né, que fez isso com sua filha, que aí a gente dá um fim nele. E aí colocou eu e meu pai na viatura e ficou rodando nas ruas do bairro procurando um rapaz. Aí, quando eu estava rodando, eu rezava para que não se encontrasse esse sujeito que fez esse mal para mim. Por quê? Ele me fez um mal, mas eu continuava viva. E se eles encontrassem e matassem ele, o meu pai ia se tornar um assassino, mesmo que ele não agisse, né? Ele ia consentir. Então, pelos meus princípios, já com 18 anos, eu preferia que não encontrasse esse rapaz. Eu não queria ser culpada da morte de ninguém, mesmo quem tivesse me feito mal. Quando eu saía depois disso, eu fiquei uns 3 dias sem ir para a escola, com medo, né? Porque foi voltando do caminho da escola. Quando passou uns dias que eu fui na escola, aí uma colega minha ficava lá assim, falando, ah, você ficou sabendo, a menina que devia ter uns 16 anos, foi estuprada lá na rua, lá perto lá onde você mora. Aí eu ficava assim,
Era eu. Ela falava comigo, mas eu jamais ia ter coragem de falar que era eu, porque eu ia falar que eu fui estuprada, que eu fui usada, eu ia ter vergonha disso, né? Não era coisa para ter vergonha. Hoje eu entendo isso, mas naquela época era um absurdo eu deixar saber que eu, né, ninguém ia querer me namorar. Eu pensava assim, ninguém ia querer me namorar, ela já foi estuprada. Eu tive esse fato aos 18 anos. E eu não sei precisar muito a data, passados uns anos mais pra frente, eu tive uma outra experiência muito ruim, que talvez eu ache até pior do que essa, porque eu conheci o rapaz, eu tinha uma convivência, morava no mesmo bairro que eu, ele me chamou para sair, nós fomos numa festa, ele jogou algo na minha bebida, eu não vi hoje, mais velha, depois que eu trabalhei com adolescentes, muita palestra, tive encontros de formação com psicólogos falando sobre drogas, eu reconheci depois, já com uns 40 anos, que eu tinha sido vítima de um Boa Noite Cinderela, porque esse rapaz saiu, ele jogou algo no que eu estava bebendo, e eu nunca fui muito de beber muito, então eu não fiquei embriagada de bebida, eu tenho certeza absoluta, mas eu me vi acordada num lugar com esse rapaz, que era um motel, e que eu não sei o que ele fez comigo, ou seja, o que ele fez ali naquela noite, ele fez com uma pessoa praticamente morta, porque eu não sei nada do que se aconteceu lá. E aí eu lembro que de manhã, quando eu acordei, aí eu me senti meio culpada assim, gente, como eu tô aqui, eu não sabia como que eu fui parar naquele lugar. E aí eu entrei pro banho, tomando banho com nojo de mim. Eu tinha que ter nojo, era dele, sabe? Mas eu tinha nojo de mim e começou aquela consciência assim, né? Nossa, e ainda o idiota falava assim comigo. Não, foi mais fácil do que eu pensei, eu achava que você era uma menina tão séria. Quer dizer, fazendo cair na vibe de que eu era uma vadia e que quis ir pra lá com ele. Só que não foi essa a realidade. Porque eu não sei falar nada o que ele fez, se realmente chegou a acontecer algo, mas com certeza aconteceu, né? A mulher é uma parte muito vulnerável e ainda até hoje eles acham que é culpa dela, né? Como eu mesma achei por muitos anos da minha vida, eu tinha vergonha, ficava até sem saber assim, como contar para um namorado meu, e ele achar que eu que era safadinha, que saí com um cara e estava querendo dar uma de santinha, porque as pessoas que contam isso, eles acham que ela está querendo dar uma de santinha, que não aconteceu nada assim. E infelizmente essa não é a realidade, né? Então depois que eu superei esses traumas, depois que eu fiz um processo de cura interior, né, com pessoas orando para mim, e eu mesmo conversando com Deus e comigo no espelho, que eu passei a me conhecer. Hoje eu sei quem eu sou, hoje eu me considero uma mulher bem resolvida, eu brinco, falo, eu não choro quando eu falo dessas coisas. Antes até com algumas pessoas eu falava, as pessoas que me apoiaram no processo de cura interior, eu chorava muito. Porque eu ficava assim, que perseguição é essa? Porque 3 vezes, porque praticamente eu fui abusada 3 vezes, por uma criança, por um jovem e por 2 jovens depois, né? E assim, porque eu era mulher, eu me via aquela parte vulnerável, que os outros iam achar que eu era safada, porque eu me pus nessas exposições, mas eu nunca me expus. Nem na época do estupro, eu estava voltando do colégio, era como as pessoas voltarem do colégio a pé, principalmente naquela época lá dos anos 80. Graças a Deus eu me firmei muito em Deus, né, e com o apoio do meu marido. E meus filhos hoje, depois que eles já estavam adultos, né, o meu caçula hoje tem 20 anos, a minha filha do meio tem 22 e o mais velho 29. Deve ter no máximo 1 ano e meio que eles sabem dessa história toda, porque eu esperei eles amadurecerem para eles conhecerem a mãe dele, né? Que você só conhece uma pessoa quando você sabe a história dela.